Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Temporais atingem o Rio Grande do Sul, fazem uma vítima e deixam milhares de desabrigados. 1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica. No Rio de Janeiro, 9.000 pessoas ainda estão desabrigadas devido às chuvas que caíram no final de semana. Veja outros destaques. Pesquisa alerta para o cuidado com a saúde mental das puérperas. Mães de prematuros têm mais chance de ter depressão persistente por meses e até anos. Metade dos trabalhadores brasileiros quer mudar de emprego. Desses, a maioria aceita ficar na mesma área. Qualidade de vida é o principal motivo. Apesar da proibição para menores de 18 anos, adolescentes apostam livremente pela internet e estão mais expostos ao vício em jogo. Já está valendo a lei que determina a criação de uma poupança para estudantes do ensino médio. O objetivo é combater a evasão escolar. Desigualdade entre renda de super ricos e dos mais pobres dispara no Brasil nos últimos 5 anos. Na entrevista de hoje, a alimentação é um fator determinante para a saúde do intestino, que se reflete no bem-estar do corpo inteiro. O Janeiro Branco, mês da saúde mental, traz um alerta para mães que tiveram depressão pós-parto por conta do nascimento prematuro dos bebês. As mães podem ter problemas por meses e até anos depois de dar à luz, o que requer a atenção de familiares, amigos e profissionais da saúde. Nessas fotos, Alessandra estava com 24 semanas de gestação. Felizes, mãe, pai e irmão nem imaginavam o que aconteceria poucos dias depois. Ayla nasceu com 25 semanas e 550 gramas de peso, situação que os médicos classificam como prematuridade extrema. Ela foi para a UTI e ficou 6 meses lá. Enquanto isso, a família alugava uma casa maior para montar um home care e lidava com medos, culpas e inseguranças. Eu sou professora, agora também enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga, de tudo um pouco da parte médica. Tive que aprender. Na hora foi assustador, mas foi preciso. Tudo pro bem dela, né? Eu tive outros desafios, mas esse foi o que superou. Esse foi o que mais mexeu comigo e mexe comigo. Lorenzo, de 8 anos, também foi prematuro e hoje está saudável e sem sequelas. A experiência ajudou os pais a lidarem com a Ayla, mas a maioria das famílias enfrenta a prematuridade sem preparo, sem estrutura e sem apoio emocional. É uma mãe que, quando chega para ver o seu bebê internada na UTI neonatal, o bebê que ela sonhava em ter nos braços está totalmente diferente do bebê que ela vê na incubadora. A Simone criou a primeira ONG para dar apoio de graça para mães e pais que não sabem o que fazer com as emoções que afetam a família e os empregos e que pouca gente entende. É uma mãe que normalmente é extremamente depressiva, tem desenvolvimento de depressão, tá? Extremamente ansiosa. Uma mãe insegura, uma mãe que carrega culpa, muita culpa. A primeira coisa, tira essa culpa de você e permite ser cuidada. Simone também acredita que o problema deveria receber mais atenção, porque, segundo os médicos, o Brasil é hoje um dos países com maior incidência de partos prematuros. Mais de 11% dos partos que ocorrem aqui no Brasil acabam em gestações antes do tempo previsto, partos prematuros. A principal causa da prematuridade é a falta de uma assistência pré-natal adequada. As visitas frequentes e rotineiras e a detecção dos fatores predisponentes à prematuridade é fundamental para preveni-la. Hoje o berço da Ayla está vazio de novo. Ela precisou voltar pela 3ª vez para o hospital. Dos 10 meses de vida que ela tem, 8 meses e meio ela ficou internada numa UTI. Mas todo esse clima de hospital, com todos os equipamentos, tudo precisa se manter aqui para a volta dela. A Alessandra de antes da Ayla era uma Alessandra com medo, uma Alessandra que queria controlar as coisas, e hoje a Alessandra ela é mais leve. A Alessandra vê que pela Ayla, a Ayla tem uma força muito grande, uma vontade de viver,
E é para olhar mesmo as coisas assim, sabe, com mais tranquilidade, com mais leveza e de que tudo é possível e a gente tem que acreditar nesse possível, sabe? E a gente fica na torcida, né? Já está disponível para consulta o valor do IPTU desse ano na capital paulista. O repórter Luiz Turati tem as informações. Boa tarde, Turati. Oi, Aldo. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Jornal da Tarde. Esses valores estão disponíveis para consulta numa página feita especialmente para o IPTU e que aparece no endereço aqui na sua tela. A primeira parcela vence só em fevereiro, mas quem quiser já pode fazer o pagamento. E o mesmo vale para quem for pagar o IPTU em cota única. Neste caso, o contribuinte ganha 3% de desconto. E nesse ano tem novidade, viu? Dá para pagar o IPTU via Pix. Para isso, basta acessar o site que apareceu agora há pouco aqui na tela e solicitar a geração de um QR Code para o pagamento. Agora, quem prefere pagar pelos métodos tradicionais pode esperar o envio da guia impressa do IPTU. Ela começa a ser postada no correio nesta quinta-feira, dia 18, e segue até o dia 15 de fevereiro, a depender da data do vencimento da primeira parcela do imposto. Daí, com essa guia, é possível fazer o pagamento no caixa eletrônico, via internet banking ou até mesmo no débito eletrônico, no débito automático, aliás. E atenção para não cair em golpes, viu? A Prefeitura de São Paulo não envia a guia de pagamento do IPTU pelo WhatsApp, pelo e-mail ou SMS. O único canal oficial é o site do IPTU, que, vamos lembrar, é www.prefeitura.sp.gov.br/IPTU 2024. Nesse endereço é possível consultar o calendário de pagamentos e também tirar dúvidas. E lembrando que tudo isso que eu acabei de falar é válido só aqui para São Paulo. Para consultar a questão do IPTU na sua cidade, basta procurar o site da Prefeitura de onde você mora. Aldo. Tá ótimo, Turati. Obrigado pelas informações. 64% dos brasileiros desejam mudar de emprego e 1/3 dos trabalhadores gostariam de mudar de profissão. Isso é o que mostra uma pesquisa sobre o índice de confiança dos profissionais do setor privado. A maioria busca por melhores salários e também mais qualidade de vida. Desmotivada e insatisfeita. Era como a Amanda se sentia no antigo emprego. Eu saí de uma advocacia, da qual eu trabalhava como auxiliar administrativo, uma advocacia previdenciária. E eu decidi e pensava que eu gostaria e queria uma oportunidade melhor para a minha vida. Ela foi atrás de uma oportunidade e conseguiu uma vaga de secretária no escritório de contabilidade. Uma oportunidade que me fizesse feliz na minha carreira de trabalho e também na minha vida pessoal. Ano novo, emprego novo. Metade dos trabalhadores brasileiros gostariam de mudar de emprego, segundo pesquisa de uma consultoria de recrutamento. Entre os que desejam mudar, 64% querem permanecer na mesma área de atuação. Já 36% pretendem explorar um novo campo, setor ou profissão. A pesquisa mostra que hoje o colaborador ele está em busca de uma melhor qualidade de vida, de um ambiente de trabalho um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrado, com uma comunicação mais transparente, alinhado, claro, aos bons benefícios e o pacote de remuneração um pouco mais competitivo. Então a pesquisa ela consolida esse processo, mostrando que a gente tem uma queda na taxa de desemprego, mas você tem ainda assim um número expressivo de profissionais considerando uma movimentação de carreira em 2024. O desejo de mudança está diretamente relacionado a uma inversão de prioridades entre os trabalhadores brasileiros, em especial os mais jovens. Além de salários e promoções, eles buscam propósito e qualidade de vida. Por isso, quando o assunto é emprego, outros fatores passam a ser pesados na balança, como a possibilidade de trabalho híbrido ou remoto e um ambiente saudável na empresa. Eu acredito que o profissional, primeiramente, precisa se conhecer muito bem, conhecer suas competências, seus interesses, para saber o que ele está procurando e o que ele tem a oferecer, né? Segundo, ele precisa conhecer um pouco do mercado. Quando ele pensa em sair de um trabalho, para onde ele quer ir? O que ele está procurando? Como é que está esse mercado? O que esse mercado está exigindo para que ele possa se preparar para essas demandas?
Nesse clima de trabalhar para viver e não viver para trabalhar, os jovens acabam mudando de emprego com frequência, os chamados pula-pula, o que pode ser um problema para o currículo. Por outro lado, as empresas buscam humanizar o ambiente de trabalho para atrair novos talentos. Num cenário de alta competição por mão de obra qualificada, o ambiente de trabalho e a cultura da empresa exercem um papel fundamental não só na atração, mas na retenção, na manutenção desses profissionais. A disseminação de jogos esportivos online é uma nova preocupação para pais e especialistas em saúde mental. Segundo uma pesquisa Datafolha, 1/3 dos apostadores são de jovens de até 24 anos, uma faixa etária mais propensa ao vício em jogos. Foi na Copa do Mundo de 2022 que o Vitor conheceu os sites de apostas online, também chamados de bets. Na época, ele tinha 23 anos. Muitos amigos meus, vários grupos de WhatsApp, que eu tinha, muitos falavam sobre tô apostando na seleção do México, tô apostando pro Messi fazer gol, E isso acabou despertando uma curiosidade. Mais de um ano depois, a curiosidade virou rotina. Hoje, ele aposta cerca de 2 vezes por semana, mas tudo como uma forma de lazer. Para mim é uma diversão porque eu tenho noção de que as empresas de apostas esportivas, elas fazem justamente um sistema para você perder dinheiro. Então eu nunca vim numa ilusão de querer ficar rico ou fazer uma renda extra. Então é muito mais esse entretenimento. Segundo um levantamento do Datafolha, 3 em cada 10 brasileiros entre 16 e 24 anos já apostaram pelo menos algum valor em jogos online. O número é o dobro da média nacional, de 15%. Mas o que chama a atenção é que parte desses jogadores tem menos de 18 anos, o que, pelos regulamentos dos próprios sites de apostas, é proibido. Quando existe, na verdade, uma conta de menor, é porque ele está violando, o semidioso, ele cria a conta no nome de alguém maior de 18 e utiliza. E é aí que mora o perigo. Isso porque, nessa idade, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisão ainda não está totalmente formada, o que pode levar a um comportamento compulsivo e, consequentemente, ao vício. E é muito comum, quando esses jovens já estão envolvidos aí um pouquinho mais nesses jogos, que isso cause conflitos de relacionamento, seja com os pais, seja com quem tente eventualmente impedi-los de jogar tanto, às vezes conflitos com o namorado. Então, os conflitos familiares também estão entre os riscos envolvidos aí. No fim do mês passado, o governo federal sancionou a lei que regulamenta os jogos de apostas online. O texto estabelece uma tributação para jogadores e empresas, além de mecanismos para evitar fraudes. Com o mercado regulado, a expectativa é de que novas plataformas de apostas venham para o Brasil e que o ingresso a esses sites fique mais rígido. O usuário vai precisar de identificação facial para poder usar o site, o aplicativo, e a identificação pelo CPF. E a base de dados do CPF é ligada, contém a data de nascimento. Mesmo assim, é necessário criar outros mecanismos para proteger os jovens dos riscos das apostas. Para esta psicóloga, a solução depende de 2 fatores: a diminuição da publicidade desses sites, que também pode ser nociva, e um maior controle por parte dos familiares. Então, às vezes, essa família poder conversar, essa família está próximo, fazer combinado do quanto pode, do quanto não pode, eventualmente sinalizar quando os prejuízos estão começando a aparecer, manter uma comunicação aberta, porque um relacionamento ruim atrapalha que eu consiga alertar esse jovem de que as coisas não estão indo bem. Então, canais de comunicação abertos são importantes para cuidar da saúde mental no geral desses jovens. Um homem em situação de rua morreu e 10 pessoas ficaram feridas em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Até o início desta madrugada, choveu na cidade de Porto Alegre mais da metade do esperado para todo o mês de janeiro. Os temporais provocaram rajadas de ventos com mais de 80 km por hora. As fortes chuvas de ontem à noite fizeram com que todas as equipes da Defesa Civil, da capital gaúcha, fossem acionadas para atender ocorrências. Cerca de 150 árvores e de 30 postes foram derrubados pela força do vento. Casas ficaram inundadas, ruas foram interditadas e o abastecimento de água foi afetado. Cerca de 1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica no estado.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de que as chuvas permaneçam até a tarde de hoje em todo o Rio Grande do Sul e também em parte de Santa Catarina. O INMET cita a possibilidade de mais quedas de árvores, corte de energia elétrica, danos em casas e prédios, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. No Rio de Janeiro, cerca de 9.000 pessoas ainda estão desabrigadas devido às chuvas que caíram no final de semana. 4 dias depois do temporal, algumas ruas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, continuam inundadas. Um jogo de tabuleiro desperta o interesse das crianças na solução dos principais problemas urbanos. Pois é, através da simulação do trajeto entre a casa e a escola, os jogadores são levados a pensar em questões como mobilidade, patrimônio histórico e meio ambiente. No ano em que os adultos vão às urnas escolher quem irá definir os rumos das cidades brasileiras, essa turminha aqui também quer ajudar. E o melhor jeito de fazer isso só poderia ser brincando. Hoje, elas se reuniram em torno do jogo de tabuleiro Trilhas Urbanas. A brincadeira foi criada por esta arquiteta e designer de games. É um jogo que busca ouvir as crianças e as suas perspectivas sobre a cidade, sobre os problemas da cidade e sobre as formas de solucionar a cidade. Aqui, as crianças simulam o caminho que fariam de casa até a escola. No trajeto, se deparam com problemas que uma delas deve criar. Temas como mobilidade, patrimônio histórico e meio ambiente entram na roda da imaginação. O que eu pensei é que o trem podia diminuir a velocidade e aí para causar menos acidentes. Tudo isso vira um chamado à ação. Os outros participantes precisam desenvolver soluções para os problemas. Eu acho que a faixa de pedestre é melhor, porque tipo assim, o trem vai estar fazendo o percurso dele normal, você que vai estar invadindo, né, o percurso dele. E se a maioria do grupo aprovar a medida, o jogador da vez ganha pontos para seguir caminhando até a escola. Quem chegar primeiro ganha. O legal é que tabuleiros como esse, físicos assim, trazem as crianças para um outro tipo de brincadeiras, desligando-as do mundo digital. Mas não é só. O que se aprende em um jogo como esse, que dura em média 30 minutos, vira lição para o resto da vida. É uma estratégia pedagógica, porque o jogador precisa ser capaz não só de pensar sobre um conteúdo, que é parte do nosso dia a dia, mas também de elaborar argumentos e pensar em soluções criativas colaborativamente. Resolver o problema, solucionar um problema, que ali tinha um problema e eu tinha que pegar uma carta para poder solucionar o problema. E é uma coisa que estimula bastante o cérebro para poder pensar, e aí eu pensei bastante. O Trilhas Urbanas começou a ser pensado pela Beatriz em 2019. Foram 2 anos de produção até chegar ao formato atual. Em cada detalhe, lúdico e pedagógico se misturam. O tabuleiro, por exemplo, é adaptável ao formato que as crianças escolherem. No ano passado, o jogo venceu o 5º prêmio de design do Instituto Tomi Otaki. Mas a maior gratificação para a Beatriz é outra. Perceber que de maneira sutil, né, a gente também vai ajudando a educação a se colocar de uma maneira diferente e mais profunda, sabe? Mais radical em relação a uma educação cidadã. Pela primeira vez na carreira, a brasileira Beatriz Haddad alcança a 3ª rodada do Aberto de Tênis da Austrália. O torneio faz parte do chamado Grand Slam, que reúne os 4 principais do calendário. Os abertos. Daqui a pouco aqui no Jornal da Tarde, a reoneração da folha de pagamento. O governo estuda formas para acomodar a volta de imposto para 17 setores da economia. O programa Pé de Meia do governo federal destina incentivo financeiro para estudantes do ensino médio concluírem os estudos. A gente volta já. Estudantes do ensino médio terão uma poupança do governo federal para se manter na escola. É o programa Pé de Meia. O presidente Lula sancionou a lei que cria uma poupança para estimular que alunos de baixa renda terminem o ensino médio. A evasão chega a 16%. Os beneficiados serão estudantes da rede pública que tenham família inscrita no Bolsa Família. Quem está matriculado na educação de jovens e adultos também vai receber a poupança. É preciso que o aluno tenha frequência mínima, aprovação do fim do ano letivo e matrícula feita para o ano seguinte.
e que os estudantes participem dos exames de avaliação, como o Enem. Os ministérios da Educação e da Fazenda ainda vão definir, através de decreto, quantos alunos receberão. Há previsão de 7 bilhões de reais por ano para uso com estes benefícios, que devem ajudar até 2,5 milhões de estudantes. O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional caminham para o fim do impasse envolvendo a reoneração da folha de pagamento. Na volta do recesso parlamentar, o governo estuda apresentar uma medida provisória que ajude no equilíbrio fiscal, mas que mantenha o que já foi decidido no Legislativo: a prorrogação do benefício até o fim de 2027. O governo teria topado abrir mão da reoneração gradual da folha de pagamento de pequenos municípios e dos 17 setores que mais empregam na economia. Em troca, o Congresso manteria os 2 outros instrumentos previstos na medida provisória assinada por Lula em dezembro: a retomada dos impostos ao setor de eventos e a criação de um teto anual para a execução de compensações tributárias decorrentes de decisões judiciais. O acordo ainda precisa do aval do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Colégio de Líderes das 2 casas. Caso a solução pactuada na reunião seja implementada, volta a valer o que já foi decidido pelo Congresso. Municípios pequenos e setores previstos na lei pagarão de 1 a 4,5% do valor total da folha até o fim de 2027. A alíquota padrão de todas as outras empresas e instituições é de 20%. A solução apresentada pelo governo era começar a partir de abril, um fim gradual da desoneração da folha. As alíquotas reduzidas valeriam até 2028, quando os setores beneficiados passariam a pagar a mesma contribuição do que qualquer outra empresa. Até lá, a desoneração seria limitada a um salário mínimo por trabalhador. Assim, se um funcionário ganhasse 2 salários mínimos, a empresa pagaria a alíquota reduzida apenas sobre metade dos vencimentos. O restante entraria no cálculo padrão. Desde que foi editada no fim do ano passado, a medida provisória da reoneração causou o que é, atualmente, a principal crise entre o governo e o Congresso Nacional. A avaliação entre deputados e senadores é de que a MP foi uma afronta. Isso porque antes o Legislativo já havia decidido prorrogar o benefício e derrubou o veto imposto por Lula a esse projeto de lei. Já o Ministério da Fazenda, por outro lado, afirma que manter a desoneração é uma medida cara e não traz resultados palpáveis para a criação de empregos. E prevê que a medida pode representar uma renúncia fiscal de mais de 19 bilhões de reais nos próximos 4 anos. As pessoas mais ricas do Brasil estão mais ricas e os mais pobres ainda mais pobres. O abismo entre essas 2 classes sociais aumentou entre 2017 e 2022, segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. A elite brasileira, que corresponde a 0,01% da população, viu sua renda dobrar nos últimos 5 anos. Enquanto isso, os ganhos de 95% da população adulta cresceu 33%. O grupo dos mais ricos é formado por 15.300 pessoas. Em 2017, a renda mensal média era de R$ 1.100.000. Em 2022, saltou para R$ 2.169.000. Já o grupo formado por 0,1% da população corresponde a 154 mil pessoas. Estes brasileiros tiveram ganhos médios mensais de R$ 441 mil em 2022, um aumento de 87%. No grupo que engloba a classe média e a classe mais pobre, ou seja, 95% da população, a renda média era de R$ 1.748 e em 5 anos passou para R$ 2.332, um crescimento de 33%, que corresponde praticamente à inflação medida no período. Segundo a análise dos pesquisadores, o nível de concentração de renda dos mais ricos bateu um novo recorde histórico.
depois de uma década de relativa estabilidade da desigualdade. Embates entre o Legislativo e o Judiciário podem ser retomados com o fim do recesso parlamentar. Deputados querem a redução dos poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaçam paralisar as votações na Câmara. A proposta que reduz o poder de ministros do Supremo Tribunal Federal está na lista de prioridades da oposição. Por isso, deputados esperam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, libere a tramitação do texto. Aprovada no Senado em novembro do ano passado, a PEC provocou reações da cúpula do Judiciário. Também incomodou o governo, que não pretende comprar briga com o STF. Na época, a votação foi entendida como uma resposta à Corte após decisões que avançaram sobre temas em debate no Congresso, como a demarcação de terras indígenas. Mas senadores negaram qualquer tipo de retaliação ao Judiciário. O projeto restringe nos tribunais superiores as chamadas decisões monocráticas, tomadas por um único ministro ou desembargador, e cria novas regras para ações cautelares que tratem da inconstitucionalidade de uma lei. O Judiciário ocupou um espaço e gostou de ocupar esse espaço, e nesse instante talvez valesse discutir. A grande questão é saber se isso vai ser feito com equilíbrio, com prudência, com respeito à lógica institucional, ou se a gente vai fazer isso ao sabor das vinganças e das trocas. O primeiro passo da PEC na Câmara é na Comissão de Constituição e Justiça, que no ano passado era comandada pelo PT. Até por isso, deputados de oposição não fizeram questão de apressar o debate. Mas agora o cenário é outro. Em 2024, a CCJ deve ser presidida pelo PL, o maior partido na casa. Mudar a Constituição não depende só do Senado, depende também da Câmara. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Pode ser que seja muito barulho por nada. Depois do intervalo, na entrevista de hoje, como cuidar melhor da alimentação para diminuir os riscos do câncer de intestino, que tem cerca de 45 mil novos casos por ano no país. E no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, secretário de Estado americano fala sobre a situação angustiante em Gaza e lamenta o sofrimento de mulheres e crianças. A gente volta já. A França e o Catar chegaram a um acordo com Israel e o Hamas para que tanto reféns israelenses quanto a população na faixa de Gaza recebam medicamentos. Em Davos, na Suíça, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, pela primeira vez em 3 meses de conflito, reconheceu a crise humanitária na Palestina sem relativizá-la. Antony Blinken chamou a situação na faixa de Gaza de angustiante e desceu do pedestal de secretário de Estado da maior potência mundial por alguns minutos ao dizer que sente o coração partido ao ver homens, mulheres e crianças submetidos a tamanho sofrimento. Ao ser questionado se a vida dos judeus vale mais que a dos palestinos, para a Casa Branca, Blinken foi taxativo. Não e ponto final. Joe Biden vem sendo criticado pelo apoio incondicional a Israel, em detrimento dos alertas das Nações Unidas sobre o caos humanitário que assola os territórios palestinos. Washington é também responsabilizado pelo fracasso das resoluções que pedem o cessar-fogo imediato. Blinken ainda defendeu que os palestinos tenham um Estado constituído. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que os envolvidos estão atropelando o direito internacional e pisoteando a Convenção de Genebra. Fez mais um apelo por um cessar-fogo e falou que a paz depende da formação de 2 estados independentes. A comunidade internacional rechaça o plano de governo de Benjamin Netanyahu de ocupar a faixa de Gaza no pós-guerra. Em mais de 3 meses de conflito, 24 mil palestinos morreram. 11 mil eram crianças, a maioria menor de 10 anos. Apesar de o exército de Israel anunciar a diminuição dos bombardeios, nas últimas 24 horas foram registradas 15 grandes explosões. 158 mortos e 320 feridos num único dia.
Em Israel, uma idosa morreu e outras 20 pessoas ficaram feridas num atentado cometido por 2 palestinos moradores da Cisjordânia. Os agressores atropelaram e esfaquearam as vítimas. Eles foram presos. O Itamaraty confirmou um brasileiro entre os feridos. Ataque do Irã contra a fronteira com o Paquistão mata 2 crianças e fere 3. Islamabad e o governo local do Baluquistão condenaram a agressão e falaram em consequências. Além do Paquistão, o Irã atacou também alvos no Iraque e na Síria, só esta manhã. Por meio da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o governo do Paquistão chamou o ataque de ato ilegal e congelou as relações diplomáticas com o Teherã. O governo do Baluquistão disse que foi inaceitável. O Baluquistão é uma região separatista na fronteira do Paquistão com o Irã. O alvo do ataque foi um grupo sunita acusado por Teherã de desestabilizar a região de fronteira. O Irã disse que alertou o Paquistão sobre a situação e que tem agido em nome da segurança do país. Além do Baluquistão, o Irã atacou grupos inimigos no Iraque e na Síria, em retaliação às explosões que mataram 89 pessoas num memorial em Kerman, em homenagem a um general assassinado há 4 anos. A cada ano, o Brasil registra 45 mil novos casos de câncer no intestino. Uma pesquisa internacional aponta alguns alimentos que ajudam a diminuir o risco da doença. Entre eles, os ricos em cálcio, magnésio, manganês, fósforo e fibra alimentar. Pois é, e também os que são mais perigosos. O pão branco é um deles. Sobre isso eu conversei com a nutricionista Inara Souza. Como o próprio estudo mostra, os pães, álcool e os alimentos refinados são alimentos inflamatórios e potencial, então, causadores de doenças crônicas, dentre elas o câncer. Por quê? O intestino é uma base para o nosso corpo, uma base onde alguns nutrientes são absorvidos e alguns nutrientes ali, então, são potenciais para a energia do corpo e o equilíbrio, tanto da parte imunológica quanto da saúde intestinal. E, então, o prejuízo que esses alimentos causam é grande para a saúde e aí podendo, então, ter desenvolvimento de doenças, dentre elas o câncer. Agora, diante disso, significa que é preciso fazer um corte radical? Não se pode comer isso? Eu sempre gosto de trabalhar com meus pacientes com equilíbrio. Pensando em saúde, consumir alimentos processados, minimamente processados, ultraprocessados, refinados diariamente, não é legal. Então, preciso todos os dias não comer pão? Você pode fazer uma alimentação variada, tendo pão na sua alimentação, porém, adicionando alimentos que vão ser benéficos e vão diminuir os efeitos que o pão, por exemplo, ele vai aumentar a glicose na corrente sanguínea. Então, a gente pode associar aí algum outro nutriente para diminuir o índice glicêmico do pão, e aí, então, ele não vai ser tão prejudicial à sua saúde. Mas o consumo desequilibrado diariamente e sem pensar nas outras esferas da saúde, eu acho sim que é prejudicial, mas não precisa ser banido da sua alimentação. E quando você comenta isso, né, quando a gente faz um consumo sem pensar no todo da nossa saúde, isso é prejudicial. Significa também que o enfrentamento a esses riscos de doenças não depende só da alimentação, é preciso ter uma vida também, que a gente chama de uma vida saudável, né? Corretíssimo. Eu gosto muito de trabalhar 360 com os pacientes, que a gente olha a alimentação, que é a minha área, só que ela está linkada às outras áreas, que é como que está o seu sono? Você está dormindo bem? Durante o seu sono, a gente tem aí alguns hormônios que são absorvidos e que dependem do nosso descanso para estar em bom funcionamento. Como é que está a sua ingestão de água, né? A gente está falando da alimentação, mas a gente tem que pensar na hidratação do corpo também. Afinal de contas, 80% do nosso corpo é formado por água. E como que está a questão da saúde mental, saúde física?
está fazendo alguma atividade física, está cuidando, não só na questão estética, mas cuidando da saúde mesmo, para questões hormonais. Então, a gente tem que pensar no 360, aí sim a gente pode fazer concessões e liberações dentro de um contexto de saúde. Inara, a gente sabe que os ultraprocessados são mais baratos do que os produtos naturais in natura, né? E acabam sendo preferidos justamente pela população de baixa renda por conta do acesso. É possível ter uma alimentação saudável e que ela caiba no orçamento? É possível. Hoje, recentemente estive no supermercado e até atendendo uma solicitação de um paciente, teve um aumento também desses alimentos ultraprocessados. Então, eles são, ainda assim, um custo-benefício mais baixo, porém, eles não trazem a saúde. Se a gente for comparar com ovo, que também teve um aumento, mas se a gente for pensar nos benefícios que ele traz comparado a um ultraprocessado, a gente encaminha, então, esse paciente para fazer um consumo dos ovos, que aí a gente consegue diversas preparações com receitinhas, pensando como base proteica na alimentação o ovo. E os outros alimentos que também a gente consegue substituir pensando na feira. E eu dou como dica para os pacientes irem mais ao final da feira. Porque ao final da feira, muitos alimentos têm uma baixa, né? Eles diminuem o preço para poder acabar vendendo tudo. E a gente consegue ainda encontrar alimentos de qualidade com um custo menor. Então, eu sempre dou essa dica também, essa orientação. E aproveitar também, os supermercados, eles costumam fazer dias de promoções de alimentos específicos. Então, aproveitar também esses dias para consumir os alimentos, para fazer a troca dos alimentos saudáveis em casa. Então, tem semana que, sei lá, é o hortifruti, na outra semana são carnes. Então, a gente conseguir conciliar e associar na alimentação esses alimentos que são saudáveis, fugindo dos ultraprocessados. Inara, para terminar, qual a orientação para quem ainda não tem uma preocupação com a alimentação nesse sentido e quer começar? Para quem quer começar, é o básico. Eu sempre falo que o básico é aquilo que funciona. Muitas pessoas me procuram pensando já em suplementação. O que eu posso comprar de suplemento? Não, vamos começar pelo básico. O que você tem consumido? Arroz e feijão faz parte da sua alimentação? Que é o básico, né? Acho que a maioria do brasileiro, da população, consome arroz e feijão. Então, você tem consumido arroz e feijão? Frutas, verduras, legumes. A gente sempre fala, né, do Guia Alimentar Brasileiro, que preconiza aí o consumo de 3 a 4 porções de frutas por dia, o consumo de verduras e saladas ao longo também de 2 a 3 porções no dia, cereais também 3 a 4 porções no dia e o consumo de água. Então, pensando numa alimentação saudável, associar esses alimentos à sua alimentação e priorizar alimentos que a gente fala comida de verdade, que são alimentos que não são embalados. E é um lema que eu gosto muito de usar. Descasque mais e desembale menos, que isso vai te promover saúde. Quando a gente pensa em saúde, né, não só do intestino, mas do corpo como um todo, desembalar menos, descascar mais. O Jornal da Tarde termina aqui. Ótima tarde para você. Boa tarde, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.